Pessoal, prazer então estar aqui falando com vocês. Meu nome é Vinícius Braga, eu sou gerente da área de privacidade da Every, empresa que está trabalhando nesse momento com a Nuclep para implementar o seu programa de privacidade, tá? E ao longo desses últimos meses a gente tem, junto com a Nuclep, feito diversas ações para atuar e implementar essas boas práticas da privacidade aqui dentro da Nuclep. E chegamos num momento muito importante dessa iniciativa, que é o momento de conscientização. Então, o nosso objetivo hoje a gente vai falar um pouquinho, pode passar aqui, Samara. A gente vai falar um pouquinho sobre a privacidade, sobre o que é a própria Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, do que é isso, por que ela afeta, por que a Nuclep está falando sobre esse assunto hoje, o que isso vai interferir na vida de cada um de vocês, e também para que a gente possa entender um pouquinho mais o que isso vai afetar na nossa vida como sociedade, tá? Nossa vida como cidadãos que saímos aqui da Nuclep e convivemos com outras empresas, temos as nossas informações disponibilizadas para diversas pessoas, tá? Mas antes de falar sobre a lei especificamente, sobre os impactos disso no nosso dia a dia, vou falar um pouquinho, fazer um alinhamento sobre o que é a lei e como que se encontra o nosso mundo hoje. Por que a gente está falando de uma lei de privacidade? Qual é o nosso grande objetivo com isso? O que faz com que o Brasil, 2018, quando a lei foi publicada, pensasse sobre esse assunto, começasse a tratar sobre esse assunto, tá? E aí, para a gente falar um pouquinho sobre depois eu vou falar alguns conceitos específicos da lei, alguns pontos que vão ajudar vocês a compreender o contexto da lei como um todo, tá? Mas a intenção dessa nossa agenda é falar um pouquinho mais sobre, trazer um pouquinho da realidade. E falando de realidade, pessoal, eu gosto sempre de trazer, antes de falar sobre privacidade, especificamente sobre a própria LGPD, eu gosto de trazer algumas matérias, algumas notícias, alguns eventos que têm acontecido todos os dias. E se eu faço essa apresentação toda semana, eu tenho material para trocar isso aqui todas as semanas. Por quê? Aqui, alguns exemplos de incidentes de segurança, violações de dados, vazamentos de informações que têm acontecido todos os dias. Então, aqui cito alguns exemplos. Empresa Banner sofre ataque de ransomware. Só para quem não sabe, ransomware é um tipo de, vou chamar de um malware, de um vírus, que bloqueia toda a sua base de dados e fala o seguinte: se você quiser de volta, me pague. Tá? Então, isso é um ataque hacker que faz com que a empresa tenha que se pagar ainda para ter acesso de volta aos seus dados. CVC é um alvo de ataque cibernético, falha na Amazon e do Mercado Livre, expõe o Mercado Livre e outros 1,7 bilhão de registros. Tribunal Regional de Trabalho de Porto Alegre sofre ataque cibernético. Call Center da Unimed de Porto Alegre fica indisponível após ataque cibernético à empresa terceirizada. Ataque cibernético causa instabilidade nos sistemas da Porto Seguro, seguradora. Enfim, no Brasil, no mundo, é estimado que só em 2021 a perda global com cybercrimes deve ser por volta de 6 trilhões de dólares. Ou seja, nunca se viu tanto dinheiro envolvido com o tema segurança, proteção de dados. Isso é quanto as empresas perderam e perderão ainda esse ano com incidentes como esses. Todos esses aqui estão envolvidos diretamente com aqueles prejuízos. Não só os prejuízos de ter que pagar para ter o resgate de seus dados, mas também prejuízos com a sua imagem. Pego aqui o exemplo da CVC. Isso aconteceu há uma semana atrás, 2 semanas no máximo. Ela ficou 4, 5 dias sem vender nenhum pacote turístico. Poxa, depois de 2 anos, todo mundo querendo viajar, voltar a viajar. Imagina, qual é o impacto disso para uma empresa que vive de venda de informações, venda de pacotes turísticos, né? Então, isso é algo que está presente no mundo inteiro, nas empresas como as nossas que a gente tem visto no mercado todos os dias. Então, essa é uma realidade que a gente está muito presente no nosso dia a dia. Tá? E aí eu quero, falando isso, onde que isso entra a privacidade? A gente mostrou alguns incidentes, e aí eu faço uma pergunta para todos vocês. Quanto vale a nossa privacidade?
Quanto vale as minhas informações pessoais? Por quanto você venderia os seus dados pessoais ou cobraria para que uma empresa pudesse utilizá-los para ganhar dinheiro ou para ter outras finalidades? Então aqui eu gosto de mostrar esse número aqui porque às vezes, pelo menos para mim, chama muita atenção. 98 centavos. Nossa, os meus dados valem tanto, eu pensava que eu valia mais, né? Mas nada, né? Nem meus dados pessoais valem nenhum real. Mas esse é um preço que esse aqui pode passar. Esse aqui era o preço que a empresa Serasa Experience cobrava pela divulgação dos dados, de cada um de nós brasileiros que tinham seus dados lá divulgados. Tá? Então eles pegavam os nossos dados para fazer proteção, para fins de proteção de crédito. Só que essas informações não eram só utilizadas para proteção de crédito, eram utilizadas também como mecanismo de venda desses produtos, dessas informações para outras pessoas ou outras empresas que queriam ter acesso à base de dados. Então ia lá e escolhia, eu quero mulheres da região sudeste de 30 a 34 anos com faturamento médio de 5 salários mínimos. E você poderia comprar o dado de quantos você quisesse, quanto você tivesse dinheiro. Então, esse era um serviço. De novo, isso é ilegal. Isso, tanto é que a justiça proibiu e agora, alguns meses atrás, definiu que esse é o tipo de serviço que não pode acontecer. Por quê? Fere a nossa privacidade. Eu posso decidir se eu quero fornecer meus dados para a Serasa ou para qualquer outra empresa para saber se eles vão vendê-los, ganhar dinheiro com as minhas informações. Mas se eu não quiser, eles não têm o direito disso. Tá? Esse é um ponto importante porque essa é a nossa realidade hoje. Muitas empresas utilizam as nossas informações para ganhar dinheiro. Pensem nas maiores empresas do mundo. Quantas dessas maiores empresas do mundo têm informações pessoais nossas ou informações como seus principais produtos e serviços? Eu vou pensar aqui, ó, Google, Facebook, Amazon, são 3 grandes, e eu posso falar várias aqui, que certamente entre os seus principais ativos estão as nossas informações. Então, eles estão utilizando as nossas informações para o quê? Para ganhar dinheiro. Tá? E isso impacta diretamente a nossa privacidade. Então, quando a gente está falando de privacidade, a gente não está falando só de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, não é uma coisa que só acontece no Brasil, não. Tá? Essa é uma realidade de todo mundo e eu vou falar mais sobre isso aqui. Mas quando a gente fala, então, de privacidade, o que é privacidade? Deixa eu só fazer uma contextualização. É o direito à reserva das informações pessoais e da própria vida pessoal. Eu tenho o direito de saber o que, com quem e quando eu vou passar as minhas informações pessoais. Eu posso querer, por exemplo, na minha rede social, divulgar somente informações estritamente necessárias, só aquelas informações mais importantes. Mas tem gente que a gente sabe, conhece e vê todos os dias que tem gente que a privacidade não é algo que se importa. Ela faz até questão de demonstrar tudo que acontece no seu dia a dia, trazer para qualquer pessoa, sem ser só no seu ciclo de convivência. Também aquele conceito de privacidade para aquela pessoa é algo diferente. Mas esse ponto é muito importante que a gente entenda. Então, o que é privacidade para mim pode ser que não seja para vocês. Por isso que a privacidade, quem tem que decidir sobre o que pode ser feito e o que não pode ser feito é nós, os titulares, nós que somos donos das nossas informações. Tá? E aí, nesse cenário, quando a gente fala hoje, eu vou falar assim, nos últimos 10 anos, a gente entrou no que a gente chama de uma era digital. Se a gente olhar 10 anos para cá, o quanto temos evoluído, quanto das nossos produtos e serviços, das atividades que a gente faz no nosso dia a dia estão o quê? Sistemas, estão na nuvem, em bases de dados que a gente não sabe onde estão armazenados. Então a gente vem vivendo num ambiente praticamente hoje, numa era digital, onde tudo isso está indo para os ambientes digitais. Hoje, aproximadamente, existem 7 bilhões de pessoas no mundo. Dessas 7 bilhões de pessoas, 4 bilhões estão na internet. É um número extremamente alto, visto as desigualdades que a gente tem no mundo. E dessas 4 bilhões, 3,4 estão compartilhando informações, por exemplo, em redes sociais.
Tá? São números muito alarmantes, que fazem com que, não só na realidade brasileira, mas na realidade do mundo, a gente precisa se preocupar com a privacidade mais. Hoje, talvez esse seja um assunto importante para que nós possamos tratar e aí entender a realidade da privacidade no mundo. Quando a gente olha para o mundo, pessoal, a gente está falando de privacidade aqui no Brasil. Mas o Brasil entrou nesse mapa somente em 2018. Antes de 2018, o Brasil não tinha nenhuma lei de privacidade. O Brasil, inclusive, foi um dos últimos países a entrar nesse mapa de países do mundo que tem leis de privacidade, certo? 66% dos países do mundo têm leis de privacidade semelhante ao brasileiro. E quando a gente olha algumas delas, eu vou dar o exemplo da União Europeia. A União Europeia, em 2018, criou a sua lei, entrou em vigor a sua lei, a Lei Geral de Proteção de Dados, o GDPR, Regulamento Europeu de Proteção de Dados. O que fala esse regulamento? Também, assim como o regulamento brasileiro, fala sobre as questões de privacidade dos cidadãos europeus, claro. Só que nessa lei, por exemplo, nesse regulamento, fala um ponto que é interessante, que chama atenção e que faz com que o Brasil e o restante do mundo olhe com outros olhos para ela, é o seguinte: as empresas europeias só poderão estabelecer relações comerciais com empresas de outros países se esses países tiverem leis de privacidade. Viu? É a privacidade entrando e atrapalhando ou questionando sobre a questão as questões econômicas. Então, é a privacidade afetando as questões econômicas. Coincidentemente ou não, 3 meses depois dessa lei, o Brasil fez uma lei semelhante à lei europeia. Tá? Então, o que? O Brasil não queria perder um dos seus principais parceiros econômicos, que é a própria União Europeia. Tá? Então, hoje, o Brasil tem uma lei de privacidade para também, não só para cuidar dos dados pessoais de seus cidadãos, mas também para cuidar dessa questão econômica que hoje, como na União Europeia, vários países têm a lei de privacidade afetando as questões econômicas dos países. Quando a gente fala de privacidade, a gente pensa, até estava discutindo isso agora há pouco, privacidade não é um tema novo. A privacidade não surgiu nas redes sociais. Lógico, quando a gente está no momento de uma era digital, onde esse tema está em voga, a gente fala sobre isso todos os dias, que eu tenho que cuidar da minha privacidade, estão invadindo a minha privacidade, mas a privacidade não é um tema novo. A privacidade, o conceito de privacidade, só para vocês terem noção, começou a ser difundido em 1890, tá? Então, desde 1890 a gente fala de privacidade. E se eu olho aqui para um ponto muito importante, que foi, acho que, um dos grandes marcos da privacidade, um dos primeiros e grandes marcos da privacidade, em 1948, a gente estava no mundo de pós-guerra, tinha acabado de terminar a Segunda Guerra Mundial, os países estavam reconstruindo a Europa, principalmente, né, depois do que aconteceu na Segunda Guerra, e fizeram a Declaração Universal de Direitos Humanos. Seu artigo 12º fala o seguinte, olha, ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua família, no seu domicílio ou na sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Contra tais intromissões ou ataques, toda pessoa tem o direito à proteção da lei. Ou seja, 1948, eu estava falando já sobre privacidade. A importância de reservar acesso às suas informações, a informações que são minhas, somente a quem e da forma como que eu quero. Aqui eu estava falando ainda de correspondências, domiciliar. Lógico, é um cenário totalmente diferente, mas já estávamos preocupados com esse assunto lá desse momento, certo? E no Brasil, então, não foi diferente. Com uma certa demora, o Brasil começou a tratar esse tema de privacidade. Em 14 de agosto de 2018, como eu mencionei, foi publicada a LGPD. LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, estou falando da proteção dos meus dados pessoais, das minhas informações pessoais, das informações de todos vocês. Tá?
Não estou falando de dados corporativos, dados de empresas, não. Estou falando de dados pessoais, certo? Foi nesse momento que foi criada a LGPD, foi dado para as empresas 2 anos para que elas se adequarem. Antes da LGPD não existia nenhuma lei, nenhum regulamento que falava especificamente sobre privacidade. Tinha o Marco Civil da Internet, tinha algumas outras leis que tocavam no assunto de privacidade, mas não falavam especificamente de privacidade. Então, em 2018, a LGPD veio para criar um marco sobre esse assunto. As empresas, antes disso, podiam entender assim, olha, eu faço isso, então eu cuido da privacidade. A outra empresa fala assim, não, eu faço isso, desse jeito, eu também cuido da privacidade. Agora nós temos um marco, que esse marco com vários requisitos fala o seguinte, se você no CLEP ou qualquer outra empresa quiser cuidar da privacidade, tem que seguir esses requisitos mínimos. Então hoje a gente tem um requisito mínimo que as empresas públicas e privadas, pequenas, médias e grandes, devem seguir para garantir a proteção dos dados e privacidade dos dados pessoais tratados pelas empresas, tá? Alguns pontos aqui, eu vou mostrar alguns marcos que aconteceram, de pontos importantes que aconteceram relacionados à LGPD nos últimos anos, desde a sua publicação. Em 2019, foi criada a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. O que é essa ANPD? É um órgão federal, tá, ligado diretamente à Presidência da República, tá? E esse órgão, entre outras funções, a sua principal função é fiscalizar se as empresas estão implementando as boas práticas da lei, tá? Então, ele vai verificar. Será que a Nuclep está fazendo o que deveria ser feito? Esse é um dos pontos. Então, ela tem uma função bem parecida com uma agência reguladora. A Anatel, no setor de telecomunicações, a ANEEL, no setor de energia, né? A ANAC, Aviação Civil, qual que é a função dela? Então, vou lá verificar se aquela empresa está ou não seguindo as boas práticas. E se não tiver, o que ela vai fazer? Ela vai sancionar as empresas, assim como a Anatel pode fazer, como essas outras agências reguladoras. Então, essa autoridade nacional ela tem uma utilização e tem uma função bem parecida com uma agência reguladora. Em 2020, 2 anos depois do início da previsão do início da LGPD, as empresas ainda não tinham alcançado a conformidade, principalmente pela questão do momento social que a gente tem vivido, que a gente viveu em 2020, 2021, da pandemia. Tá? Por esse motivo, então, foi postergado o início efetivo da LGPD, chegando, então, ao marco de 1º de agosto de 2021. O que aconteceu em agosto de 2021? A LGPD entrou em vigor, ou seja, inclusive com as suas sanções previstas na lei. A partir de 1º de agosto de 2021, todas as empresas podem vir a sofrer sanções, se identificado que não estão implementando as práticas da LGPD. Ou seja, o que a Nuclep está fazendo hoje é exatamente isso, implementando o seu programa de privacidade, implementando os requisitos previstos na LGPD para não sofrer nenhum tipo de sanção. Tá? A simples realização de eventos como esse demonstram que a Nuclep está implementando as práticas necessárias para se adequar à LGPD. Porque entre as práticas está a conscientização de todos vocês, que em algum momento têm acesso a qualquer dado pessoal, seja dado pessoal de vocês, funcionários da Nuclep, de parceiros, de fornecedores, todos esses dados são alvo de proteção da lei, tá? Esse é um assunto bem recente que aconteceu, que o tema privacidade, desde da criação da lei, já é algo muito importante e relevante, sendo tratado de forma ampla por todas as empresas. Mas foi através da aprovação da PEC 17, uma proposta de emenda constitucional, que foi aprovada recentemente. Qual é o objetivo dessa emenda? Fazer uma alteração num dos principais artigos da Constituição Federal, que é o artigo 5º. O que fala lá no artigo 5º? Traz os direitos que todos os cidadãos brasileiros têm. Direito à saúde, educação, moradia. Entre eles, então, foi incluído o quê? A proteção à privacidade. Então, todos os cidadãos têm direito à privacidade, à proteção das suas informações pessoais. Então, isso é um direito universal, que todos nós temos esse direito. Então, isso faz com que a proteção de dados que
estava no patamar, suba o mesmo patamar da questão da saúde, a questão de moradia, educação. Isso é muito relevante. Não é só uma lei, não é só uma lei que está sendo trabalhada no Brasil e em outros países do mundo. É algo muito importante para a nossa sociedade moderna onde a gente está vivendo. Então, esse é um tema muito importante, tá? Pessoal, então fiz essa introdução para falar um pouquinho para vocês sobre alguns assuntos para contextualizar esse tema proteção de dados, segurança da informação e privacidade. Nessa segunda parte da apresentação, eu vou falar alguns aspectos da lei, alguns assuntos, alguns termos e temas da lei para mostrar para vocês alguns aspectos que podem impactar no dia a dia de vocês, tá? Mas o que eu quero mostrar? Bem rapidamente isso para que vocês possam saber que existem, saber as particularidades e caso isso aconteça, seja visível no dia a dia de vocês, já tenham algum conhecimento sobre o tema. Antes de falar qualquer coisa, vou falar aqui um ponto muito importante. O que é a lei? O que é dado pessoal? A lei é uma lei sobre tratamento de dados pessoais. Dados pessoais, contextualização de dados pessoais, informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. O que eu estou falando isso? Qualquer informação que identifique uma determinada pessoa é considerado dado pessoal. Meu nome, meu CPF, meu telefone, meu e-mail, todas essas são informações minhas, que então são consideradas dados pessoais. Mas, por exemplo, a placa do meu carro. Essa é uma informação que não é minha diretamente, mas me torna identificável. Então, você está lá no supermercado, proprietário do automóvel com placa tal, comparecer até o estacionamento. Quem nunca escutou isso? Naquele momento você está se tornando identificável, porque você vai reconhecer aquela informação. E essa informação está associada diretamente a você, tá? Então, essas informações são, todas esses tipos de informação são informações pessoais. Existe dentro dos dados pessoais uma subcategoria de dados que são os dados pessoais sensíveis. Qual que é a diferença? Se a empresa trata esses dados que estão descritos nesse artigo da lei, a empresa pode continuar tratando, só que ela tem que tomar mais cuidado. Porque são informações, como o próprio nome diz, mais sensíveis, né? O que são esses dados? Dados sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, organização de caráter religioso, filosófico, político, mas principalmente dados referentes à saúde e dados biométricos. Tá? O que é isso? Eu estou falando assim, informações sobre histórico de saúde, um exame, um atestado médico, alguma informação que fala sobre meu estado de saúde naquele momento, algum relatório, ou biometria. Aí outros mecanismos de biometria também, não só a minha impressão digital, mas esses mecanismos são importantes que são únicos e por isso precisam ser tratados de forma mais segura. Então, se a empresa trata algum desses dados pessoais sensíveis ou a área de vocês trata algum dados pessoais como esses sensíveis, eu só preciso ter alguns cuidados a mais. Mas pode continuar sendo tratado. Enfim, esse é um ponto importante para que a gente esteja alinhado sobre o que é esse assunto e por que ele é tão importante. Tá? Pode passar. E falando, a lei, como eu mencionei, fala sobre tratamento de dados pessoais. O que é tratamento de dados? A lei, lá no artigo da lei, ela fala sobre 20 tipos de tratamento. Obtenção de dados, recepção, produção, arquivamento, armazenamento, extração, eliminação. Mas o que eu quero deixar claro para você, qualquer coisa que você faça com dado pessoal é considerado tratamento. Então, se em algum momento eu coleto um dado através de uma ficha que um de vocês preencha, um funcionário de vocês preencha, ou um formulário online que eu vou receber com informações pessoais, é dado. Eu armazeno esse documento numa pasta física, numa pasta no meu computador, é um tratamento de dados. Eu jogo fora, eu picoto aquele dado, eu elimino aquele dado. Então, tudo isso é considerado tratamento de dados. Por que isso é importante? Para que vocês entendam que tipo de tratamento de dados é feito. Mas só para vocês entenderem, qualquer coisa que vocês façam com os dados pessoais é alvo da LGPD e a gente precisa entender um pouco mais essas informações. Tá? Esse é um ponto importante também que a LGPD criou e traz alguns atores. Tá? Qual a função disso aqui? Para que vocês entendam o papel de cada um desses atores dentro da LGPD. Tá? Titular, como eu já mencionei,
é o dono da informação. Se eu passo meus dados para a Nuclep e ela precisa realizar algum tipo de tratamento, a quem pertencem esses dados? Ao titular ou à Nuclep? É importante que a gente tenha muito claro que os dados pessoais pertencem ao titular. E se ele pertence ao titular, aquela empresa, quando está fazendo o tratamento, ela não é detentora daqueles dados, nunca será. Os meus dados que estão na Nuclep ou em qualquer outra empresa são meus. Aquela empresa, no caso aqui, por exemplo, vocês, funcionários, que passam os dados para a Nuclep está agindo como controlador. O que é o controlador? Ele vai definir o que vai ser feito, como vai ser feito e como vai ser tratado. Eu dou um exemplo simples para vocês entenderem. Eu cheguei aqui na Nuclep hoje pela manhã, não sou funcionário, não tenho um crachá, a primeira coisa que eu tive que me identificar foi na portaria. Quando eu faço isso, a moça da portaria vai lá, pega meus dados, tira uma foto, pega as minhas informações. O que ela vai fazer com essas informações? Quem vai definir é o controlador. A Nuclep vai orientar, olha, você vai pegar esses dados aqui, porque tem uma política aqui que fala sobre esses dados que terão que ser coletados, armazene em tal sistema, faça esse tipo de pergunta, ligue para alguém. Então, esse regulamento é declarado pela Nuclep. Então, o que vai ser feito e como vai ser tratado? A Nuclep que trata. Pode ser que a Nuclep, em algum momento, tenha que compartilhar os meus dados com outras empresas. Eu dou um exemplo simples também. Olha, eu vou compartilhar os dados de todos vocês com a empresa que presta serviço de transporte para vocês. E vocês passaram os dados para a Nuclep, mas a Nuclep, para prestar um serviço, teve que compartilhar esses dados com um terceiro. Nesse momento, esse terceiro ele está agindo como um operador. Qual que é a diferença do controlador e do operador? O operador só vai poder fazer o que o controlador mandar, o controlador pedir. Então, ele pode fazer o que quiser com seus dados? Não. A gente sabe que na prática, muitas dessas empresas, quando têm acesso a essas informações, fazem atividades, executam atividades além do que eles deveriam. E é por isso que a LGPD veio, para dosar o que a empresa pode e o que não pode fazer com as suas informações. Antes, eu não podia cobrar da empresa, não, só pega os dados do Vinícius e só utiliza para isso. Mas se ela usasse para isso e mais outra coisa, eu não podia cobrar dela. Agora existe uma lei que fala que ela só pode fazer isso dessa forma. Tá? Então, nesse momento, esse tipo de empresa terceira está operando os seus dados, mas ela só pode fazer e tratar os dados de acordo com o que a empresa controladora orientou. E um outro ponto muito importante, talvez esse seja o principal ator, a principal figura que surgiu com o LGPD, é a figura do encarregado. Encarregado é importante que vocês entendam, também é conhecido como DPO, tá? Talvez você já tenha ouvido essa expressão. Data Protection Officer, que é uma pessoa dentro da organização que é responsável por algumas atividades relacionadas à privacidade dentro da organização. Dentre elas, disseminar o conteúdo. Então, olha, estou com dúvidas sobre uma atividade minha, se pode ou não ter algum impacto na LGPD. Quem que vai responder isso? O DPO, o encarregado. Olha, um titular vai fazer uma solicitação de direitos previstos na LGPD, que a gente vai mostrar os direitos daqui a pouco. Quem que vai receber, quem vai tratar? O encarregado. A Autoridade Nacional fez uma solicitação para a Nuclep. Quem que vai responder? O encarregado. Então, ele tem um papel muito importante e faz para que essa lei, esse programa de privacidade seja implementado, ele terá um papel muito importante na implementação. E, por último, a questão da NPD, como eu já tinha mencionado. Pode passar, por favor. Tá. É importante, eu dei o exemplo do operador e controlador, dei um exemplo ali até de uma utilização indevida. Em casos de dano causado aos titulares, tanto quanto o controlador, para quem eu passei meus dados, quanto o operador, quem está tratando meu dado, é responsável pela segurança. Se eles tratarem de forma indevida, os dois poderão ser punidos. Tá? Então não há, não. O dado eu passei para a Nuclep. Só a Nuclep vai ser punida. Não. A Nuclep também é responsável por contratar uma outra empresa e é aquela empresa que vazou o dado. Ela também será punida. Ela também pode vir a ser punida. Então é importante que a gente saiba e entenda o impacto dessas duas atividades. Pois não. Há algum conflito entre a Lei de Proteção Geral de Proteção de Dados
que a exceção é o sigilo. Tem que ser tudo aberto. Tá. Aí eu queria entender como é que funciona. Eu só peço, eu vou pedir só, que eu vou falar daqui a pouquinho sobre um assunto que eu acho que vai ajudar a responder. E no final, eu peço só paciência mais alguns minutinhos e eu vou responder com certeza, porque essa é um ponto muito importante, que é a diferença e onde, ele me perguntou, onde entra a LGPD e onde entra a Lei de Acesso à Informação, se existe algum conflito ou não, tá? Só peço alguns minutinhos de paciência que eu vou chegar nesse momento e eu acho que eu vou responder essa pergunta. Se eu não responder, por favor, sinaliza que eu falo novamente, tá? Então, aqui, pessoal, falando um ponto, a LGPD, ela reforça algumas coisas. Como eu falei, um dos pontos que a LGPD reforça bastante é o titular é o dono das suas informações. A ele compete com quem eu vou compartilhar os dados, por quanto tempo, de que forma que aquela empresa vai utilizar ou não. Tá? E outro ponto que a LGPD reforça bastante é a questão dos direitos. Ela dá muitos direitos para o titular. E direitos muito específicos, tá? O titular tem direito a isso, isso, isso. Por que ela deixa isso muito claro? Porque os titulares podem exercer esses direitos a qualquer momento. Caso eles exerçam, eles tentem exercer e a organização não realize aquilo que está sendo feito, a organização pode vir a ser punida, tá? Então, entre os direitos que ele pode ter, eu acho que o mais claro de explicar é o direito à informação. Primeiro, é um direito do cidadão fazer essa solicitação e é um dever da organização ter condições de responder. Por exemplo, no CLEP, o que vocês sabem sobre mim? Essa é uma pergunta talvez das mais simples, mas das mais complexas de se responder. Onde que tem dado do Vinícius dentro da Nuclep? Quantos bancos de dados, bases de dados, repositórios aqui que talvez tenham dentro de cada área? Desde a área de operação, o RH, a parte financeira, a parte de medicina. São várias áreas possíveis que tenham dados pessoais. É importantíssimo que a organização tenha uma visibilidade. Para responder isso aqui, a organização tem que saber claramente onde que são os dados pessoais armazenados por vocês e os dados pessoais que em algum momento vocês tratam. Tá? Então esse é um direito dos mais difíceis, mas também pode vir a ser executado a qualquer um dos momentos. Tá? Tem alguns outros, por exemplo, olha, eu quero saber com quem vocês compartilharam meus dados. É um direito voltado à transparência. É um direito previsto na lei. Olha, eu quero que vocês eliminem todos os meus dados. Eu sou, por exemplo, um visitante, fui na Nuclep numa apresentação, depois de algum tempo, eu não quero que a Nuclep tenha acesso a essas informações. Não precisa que ela tenha essas informações depois de 1 ano, 2 anos que eu visitei aquele lugar. Talvez vocês já passaram por uma situação como essa. Vai até uma clínica, a um prédio comercial, chega lá, passar seus dados, não, ele já tem seus dados lá, você visitou aquele prédio há 1, 2, 5 anos atrás, e você fica imaginando, será que meus dados ficaram seguros aqui, armazenados por tanto tempo? E tem lugares que você tem que passar impressão digital, então assim, será que meus dados estão seguros? Esse é um ponto importante que a gente tem que se preocupar, pensar direito, porque isso é a nossa privacidade que está em jogo, tá? Então, são vários direitos que podem ser exercidos a cada momento e se a organização receber uma solicitação e não tratar, e a lei coloca um prazo bem apertado para executar esses tipos de solicitação, que é de até 15 dias. Tá? Se não for tratado isso dentro de 15 dias, a organização pode, inclusive, sofrer uma multa por não atender aos requisitos da lei. Tá? Mais um outro ponto que eu quero mostrar para vocês, pessoal, que são as bases legais. O que é isso, tá? A LGPD, ela fala o seguinte, a empresa precisa tratar dados pessoais? Pode tratar, desde que tenha uma base legal. O que seriam essas bases legais? Uma justificativa legal que fala o seguinte, empresa, você pode tratar o dado do Vinícius para uma determinada finalidade. A lei apresenta 10 bases legais que podem ser utilizadas pela organização. Não vou aqui me atentar, só vou dar alguns exemplos para que vocês entendam, tá, pessoal? Não quero que vocês decorem, nada, não. Se vocês entenderem a importância desse assunto e quais os principais tipos, já está ótimo que isso vai impactar diretamente nas atividades de alguns de vocês aqui. Tá? Então, dentro dessas 10 bases, eu preciso ter todas? Não.
eu preciso ter pelo menos uma. A mais fácil de explicar, talvez, seja o consentimento. Consentimento do titular. É o quê? É uma autorização daquele dono daquela informação para que a empresa possa tratar seus dados, tá? Então, por exemplo, eu, Vinícius, portador do CPF tal, autorizo a Nuclep a ter acesso aos meus dados pessoais por tanto tempo para realizar tal atividade. Eu estou dando meu consentimento e vou lá no final, assino aquele papel. Eu estou dando o que a gente chama de um consentimento formal e explícito. Então, por isso, talvez essa seja uma das principais bases legais que orientam e justificam o tratamento de dados, tá? Nesse aspecto, preciso então coletar sempre o consentimento de tudo para tudo que eu for fazer? Nem sempre. Imagina, tudo que você vai fornecer seu dado, você precisa preencher um formulário, seja online ou seja físico? Não necessariamente. Por isso, existem outras bases legais. Eu dou o exemplo aqui da cumprimento legal, cumprimento de obrigação legal ou regulatória. A empresa não precisa pedir autorização todos os meses para passar os dados de seus funcionários para a Receita Federal. Por quê? Existe uma lei que te obriga até tal dia a fazer o compartilhamento dessas informações. Então, nesse momento, é uma lei que te orienta e obriga a fazer esse tipo de atividade. Não é a sua vontade, você nem precisa pedir essas informações, essa autorização formal para o titular. Outro momento, a questão da execução de um contrato. Olha, eu estou sendo contratado pela Nuclep. Eu não preciso autorizar formalmente, consentir para a Nuclep ter acesso aos meus dados para formar um contrato. Porque é meu interesse. Eu sou uma das partes envolvidas naquele contrato e preciso que a Nuclep precisa das minhas informações para fazer um contrato. Então é um tipo de autorização. Enfim, existem várias autorizações, só para que vocês entendam. Tem também a proteção de crédito, a tutela da saúde, proteção da vida, interesse legítimo do controlador. Enfim, são bases justificativas legais que toda atividade tem que ter pelo menos uma dessas bases que justifiquem o tratamento de dados realizados pelas áreas, certo? Então esse é um ponto que é importante vocês conhecerem, não preciso decorar ou entender, mas só quero que vocês entendam que existe isso. Sem isso, aquela empresa que tem acesso aos meus dados pessoais e me liga toda semana me oferecendo um serviço que eu nunca tive, não faço ideia como eles tiveram acesso, será que ele tem alguma dessas bases legais? Como será que ele teve acesso aos meus dados? Então, talvez essas bases legais vai ajudar muito as empresas, as pessoas a cobrarem dessas empresas esse tipo de tratamento que é visto pela LGPD como indevido, tá, pessoal? Então, esse é um ponto. Como eu mostrei lá naquele primeiro slide, segundo ou terceiro slide, a LGPD, a NPD, ela foi criada em 2019. É uma instituição que é nova. Tem pouquíssimas pessoas ainda trabalhando na autoridade, ou seja, a autoridade que fiscaliza ou deveria fiscalizar, dificilmente ela está fiscalizando diretamente. Ela só vai investigar quando acionada. Hoje ela está nessa prática. Então, muitas empresas ainda não estão implementando as boas práticas como deveriam. Isso vai mudar? Com certeza. Quando e como isso vai mudar? Com a cobrança. Se eu começar a cobrar das empresas. Se as empresas entenderem que esse assunto é importante, e aí eu vou falar um ponto aqui nessas sanções administrativas, a lei fala sobre várias sanções possíveis que as empresas podem receber. Entre elas, a advertência. Nesse primeiro momento, a NPD ela terá um papel e tem um papel muito de educativo. Olha, não faz isso, que você está errado, resolva esse problema. É mais ou menos com alguém de fora dando algum conselho. Esse é o papel da NPD nesse momento. Isso vai durar para sempre? Não, não vai durar para sempre, porque daqui a pouco ela entrará em outras possíveis. Ah, não, Vinícius, aconteceu uma coisa muito grave, pode entrar? Claro, mas eu estou falando no geral, tá? Existe, como eu mencionei, as multas. Multas, com certeza, sem dúvida nenhuma, vão fazer com que muitas empresas se movimentem. E é o que está fazendo com que todas as empresas aí estejam preocupadas com a LGPD. Eu dou um exemplo, a gente estava falando agora há pouco sobre isso. Pensem
Banco Itaú. Então, você deu o exemplo do Banco Itaú. Qual a propaganda do Itaú hoje na televisão? Não está falando sobre, assim, não estou falando hoje, até um mês atrás. Era falando sobre privacidade. Não era vendendo cartão de crédito, conta bancária, Open Bank, era o quê? Privacidade. Né? WhatsApp, ele não vende seus produtos e serviços. Privacidade, a gente entrega a privacidade. Facebook, privacidade. Por quê? Todo mundo está preocupado em quê? Falar para vocês, nós, usuários, que esse é um assunto seríssimo para eles e que eles estão preocupados com esse assunto. Estão na prática? Estão começando, mas com certeza tem muito a evoluir. Existe na LGPD a possibilidade de multas, que faz com que essas empresas e todas as empresas estejam preocupadas com esse assunto. Essas multas podem chegar até 2% do faturamento anual da empresa por infração, chegando ao teto de 50 milhões. É muito dinheiro que as empresas podem ser sancionadas relacionadas a isso. Isso vai acontecer nesse primeiro momento? Difícil, difícil. A gente está começando uma jornada muito longa, mas vai chegar um momento que essas empresas vão ser multadas. Eu pego o exemplo da União Europeia, nesses 3 anos de lei na União Europeia, mais de 150 multas grandes foram aplicadas, tá? Por exemplo, a maior delas chegou na casa dos 50 milhões de euros, que foi direcionada ao Facebook, tá? Que está envolto em diversos tratamentos indevidos de dados ao redor do mundo, não só na Europa, tá? Mas existem essas multas aqui previstas. Mas existe uma outra aqui, ó, que é muito importante a gente entender, que é a publicização. O que é isso, Vinícius? Antes de 2018, se o Itaú, se a farmácia X, a empresa Z, sofresse um ataque, um vazamento de dados ou qualquer coisa relacionada a isso, ela não necessariamente precisava divulgar suas informações. Lembra aqueles vazamentos que a gente mostrou ali? Nenhum deles a gente saberia. Só saberíamos se a gente tivesse alguém, um vazamento, ou alguém da mídia ficasse sabendo, reportasse isso, tá? Hoje, toda empresa que tiver um vazamento tem que o quê? Dar publicidade disso. Pense o impacto disso para uma organização. Olha, você foi até uma loja de eletroeletrônicos, Magazine Luiza, Americanas e empresas como essa, tudo dando um exemplo, e fez uma compra. 2 meses depois, seus dados foram vazados, inclusive dados do seu cartão de crédito. Você teria a mesma confiança de ir lá fazer uma compra hoje? Pode até fazer, mas você vai com a mesma tranquilidade e confiança que você teve no primeiro momento? Talvez não. Por quê? Então, a publicidade dessas violações pode afetar o valor daquela empresa, o valor de mercado, que é o que hoje pode ser muito maior do que propriamente uma multa, uma advertência. E esse ponto aqui as empresas estão de olho, porque isso vai afetar o seu negócio, tá? Então, a publicidade é uma violação, é uma sanção prevista na lei, que essa tem que ser feita. Todo incidente, dentro de 48 horas, tem que ser comunicado à autoridade nacional e aos titulares envolvidos. Então, se eu tiver 1000 dados vazados, eu tenho que comunicar por carta, por e-mail, por telefone, diretamente aos 1000 usuários. Não é só falar, os dados da CVC foram vazados. Mas que dados? De quem? Ah, não, se teve dados pessoais vazados, essa empresa tem que entrar em contato com todos os titulares envolvidos e comunicar, falar o que foi feito, por que aquilo aconteceu e como ela está tratando esse assunto, tá? Existem algumas outras sanções que são mais drásticas, por exemplo, bloqueio de acesso a um banco de dados. Olha, empresa, eu já fiz de tudo. Já adverti, já apliquei multa, já publicizou e mesmo assim você continua cometendo os mesmos erros. Então, vou bloquear seus dados, chegando ao ponto de falar o seguinte, elimina seus dados. Você não tem direito de ter acesso a essas informações. É uma das possibilidades. Mas aqui eu estou falando as coisas mais drásticas, tá? Então, nesse assunto, é importante a gente entender o quê? Esse é, com certeza, um grande motivador da implementação da LGPD nas organizações, tá? As organizações estão implementando a LGPD também por esse motivo.
tá? Porque isso impacta diretamente o seu dia a dia, as suas atividades, tá, pessoal? Então, vou fechar esse assunto aqui agora, passar para um terceiro assunto. Trouxe, então, nesse segundo momento, algumas informações básicas da LGPD, tá? Me aprofundei em algumas mais, outras menos, mas para vocês entenderem. Vocês entendendo isso aqui, vocês sabem o que é a LGPD e qual é o grande objetivo dela, tá? A LGPD também fala sobre um assunto que é muito importante, que não tem a ver diretamente com a LGPD, mas por que eu vou falar sobre isso? A LGPD fala o seguinte, eu só posso tratar empresas, você só pode tratar os dados do Vinícius ou de qualquer pessoa por o tempo estritamente necessário para alcançar aquela finalidade. Ou seja, tem um tempo. Essas informações, dentro de um tempo, elas podem ser tratadas com a autorização, base legal que a gente falou lá, e depois, o que eu posso? Eu posso continuar a ter acesso aos dados do Vinícius por quanto tempo? E aí entra um outro cenário que é o cenário de gestão documental. Quando a gente fala de gestão documental, não estou falando só de papel não, tá, pessoal? Ah, eu gerei um registro num sistema de RH, ou gerei um registro e tramitei ele pelo sistema de GED da Nuclep. Aquilo também é um documento, aquilo também precisa ser gerido. Aquilo também tem começo, meio e fim, tá? Por isso é importante que a gente entenda que esses dados pessoais, esses documentos, eu estou falando de documentos gerais, não estou falando só necessariamente de dados pessoais. Mas nos documentos que tenham dados pessoais, eu preciso garantir que eles sejam tratados também baseado na gestão documental, baseado na temporalidade que a empresa entende ser a melhor. Qual é? Não sei. A LGPD não fala sobre isso. Mas existe certamente uma política dentro das organizações, ou se não tem, deve ter, uma política te falando, olha, esse tipo de documento, 5 anos você pode ter acesso. Esse outro, 2 meses. Esse aqui, 10 anos. Para que as empresas e as áreas possam implementar. Como que então vocês vão saber isso? A partir do momento que a empresa implemente uma política como essa, isso vai ser, vocês têm que estar preocupados com isso e seguir essas orientações, tá? Pode passar. Então, um ponto quando a gente fala de gestão documental, é importante a gente entender que os documentos que nascem digitais, eles não necessariamente precisam ser impressos. E, por medida de segurança, eu vou imprimir esse documento que eu assinei lá no GED, assinei, tramitou tudo, vou imprimir e salvar numa pasta. Ou o contrário, eu estou tratando um documento físico e eu vou escanear e salvar no meu computador. Não necessariamente eu preciso fazer isso. Por quê? Quando eu faço isso, eu crio uma duplicidade que a empresa às vezes nem tem governança sobre esse assunto. É importante que a gente entenda que o processo foi estabelecido e onde ele foi estabelecido, o tipo de tratamento dos documentos que foram gerados e são gerados e tratados, já é o adequado para atender às leis de gestão documental, tá? As leis de gestão de dados, de documentos, tá? Quando a gente fala em documento, eu vou trazer aqui 3 conceitozinhos, pode passar, só para que vocês entendam. Todo documento ele tem um ciclo de vida. Todo documento então ele tem vida? Tem. Ele nasce, cresce e morre, tá? Qual que é a primeira fase? Então o documento na hora que ele nasce, preenchi um formulário. Esse formulário, então, ele está na sua fase corrente, porque com aquele formulário eu estou gerando um relatório, fazendo algumas atividades relacionadas a isso. Eu preciso daquele documento para fazer minhas atividades. Fiz o relatório semestral. Eu posso jogar esse documento fora? Não. Guarda ele por algum tempo, que pode ser que o TCU, a auditoria, alguma área, faça algum tipo de solicitação para vocês. Então, esse documento ele ainda é necessário para o seu negócio. Então, ele está numa fase intermediária. E ele vai chegar numa terceira fase, que é a fase permanente, onde aquele documento não é mais necessário para vocês. Então, nesse momento, ele vai ou para a eliminação ou para a guarda no arquivo, se for um documento físico, tá? Então, esse é um ponto aqui só para que vocês entendam. Os documentos que contêm dados pessoais, eu também tenho que me preocupar com isso. Eu também tenho que ter esse conhecimento. Mas, de novo, como que vai ser definido isso? A Nuclep, como as outras organizações, têm que estabelecer suas políticas de temporalidade e vão orientar sobre a gestão documental sobre esses assuntos, tá? E para a gente fechar esse assunto, a LGPD fala o seguinte, olha, empresa, você tem que implementar as boas práticas dentro da organização.
que eles chamam lá de medidas técnicas e administrativas. O que é isso? Implementar as práticas necessárias para estar adequado à LGPD. Quais são essas práticas? Aqui eu dou alguns exemplos, armazenamento de documentos físicos em ambientes seguros, acesso restrito às pastas no servidor de arquivos de uma determinada área, utilização restrita de dispositivos móveis, enfim, são algumas dessas atividades, são medidas que, quando eu implemento, eu já vou buscar segurança. Então, Vinícius, o que eu tenho que fazer para garantir a privacidade e a proteção dos meus dados, da minha área? Depende. Depende do tipo de tratamento, depende dos dados que são tratados. Quem vai me orientar? Por exemplo, se eu estou falando dos dados em meios digitais, a TI vai criar esses mecanismos. Se eu estou falando de dados em papel, talvez as áreas responsáveis por aquele processo. Enfim, esse é um ponto que a gente tem que se preocupar com essas medidas. E ter medidas, implementar essas medidas, muitas dessas a gente já faz e nem sabe que são medidas para garantir a proteção dos dados. Mas é importante que a gente já implemente e tenha mecanismos de executá-las, certo? E para a gente fechando esse assunto, outro ponto que eu mencionei, eu tenho que dar publicidade nos meus incidentes de segurança, tá? Quando acontecer, eu tenho que dar publicidade. O que é incidente de segurança? Pode passar para o outro. Incidente de segurança, então, olha, alguém tentou acessar o site da Nuclep. É um incidente de segurança? É um incidente de segurança. Esse incidente de segurança envolve dados pessoais? Olha, no site da Nuclep, por exemplo, tem a base de todos vocês funcionários. Então, esse é o considerado uma violação de dados. Se existe uma violação, eu preciso notificar a autoridade. E como que o encarregado de dados, que é o responsável oficial por notificar isso à autoridade nacional, vai saber desse incidente? Por isso é importante que vocês entendam esse assunto. Saiba, olha, aconteceu um incidente aqui na minha área, eu tinha uma pasta no servidor de arquivos aqui e sumiu um arquivo específico que tinha muitos dados pessoais. A base dos meus clientes foi deletada ou alguma coisa suspeita. Então esse é um incidente que possivelmente é uma violação de dados que precisa ser investigado, tá? E se investigado e definido como incidente, uma violação, precisa ser notificado. Mas eu não estou falando só de segurança da informação a nível de sistemas. Olha, eu saí para almoçar, tinha uma pasta aqui com todos os relatórios de salários dos funcionários da Nuclep. Quando eu voltei do almoço, a pasta não estava na minha mesa. É uma violação de dados. Por quê? Tinha informações pessoais e é um incidente de segurança. É importante que a gente entenda isso também, tá? Para quê? Porque vocês devem ser os olhos da Nuclep para identificar possíveis eventos indesejados, eventos que não fazem parte da operação e para poder condicionar e notificar a Nuclep sobre a ocorrência disso para que ela possa investigar e tomar as devidas atividades, tá? Então, só para a gente fechar então esse assunto, e aí eu vou passar para algumas dúvidas, para a gente passar para um segundo momento da nossa apresentação, do nosso workshop, quem é responsável pela implementação da LGPD dentro da Nuclep? Não é só o encarregado. Todos vocês que em algum momento tratam dados pessoais, sejam dados pessoais em meios físicos ou digitais, sejam dados pessoais de funcionários, clientes, parceiros, fornecedores, todos vocês que em algum momento fazem um tratamento desses dados são responsáveis pela adequação da Nuclep, a implantação desse programa de privacidade, tá? Por isso vocês estão sendo conscientizados. Por isso a gente está aqui falando com vocês. A gente poderia estar falando só com os gestores entendam esse assunto e repliquem para suas áreas. Mas quanto mais vocês souberem e implementarem isso nas suas atividades, melhor. Não só na vida da Nuclep, tá, pessoal? Quanto mais vocês cobrarem esses assuntos, esses pontos, levarem para suas vidas lá fora, cobrarem das empresas que vocês compartilham seus dados, você vai ter um melhor relacionamento com aquelas empresas e vai fazer com que as suas empresas utilizem isso como diferencial competitivo. Como tem empresas hoje fazendo propaganda sobre o tema privacidade, daqui a pouco elas vão falar o seguinte, olha, eu vou escolher entre dois bancos. Qual banco que eu vou escolher? Aquele que tem entre seus diferenciais a privacidade, a proteção dos meus dados, tá? Então, pessoal, eu quero primeiro agradecer a participação de todos vocês, mais uma vez.
para que a gente pudesse falar sobre esse assunto, sobre esse tema. Eu sei que para muitos de vocês, é a primeira vez que estão tendo contato com esse assunto. Muitas dúvidas vão surgir daqui para frente. E espero que surjam, tá? Não só dentro do escopo da Nuclep, mas principalmente lá fora. Onde o quê? A gente compartilha as nossas informações com dezenas de empresas. Será que eles estão cuidando dos nossos dados? E como que eu vou garantir que essas empresas cuidem dos melhores dos nossos dados? A partir do momento que a gente cobra, tá? Então, espero que a partir de agora a gente comece a cobrar, a gente comece a verificar esse assunto, pensar nesse assunto dentro das nossas questões, das nossas atividades. Estou fazendo isso? E se questione. Por quê? Com certeza, os dados pessoais, suas informações pessoais são seus principais ativos, são seus principais bens. A gente tem pouca coisa que realmente que pertence a gente. As nossas informações, a LGPD vem para deixar isso claro. Os dados pessoais pertencem ao titular. E vocês são os responsáveis também por garantir que as empresas com quem vocês compartilham os seus dados guardarão e tratarão esses dados de forma devida. Certo, pessoal? Então, esse é um programa longo, esse é um programa que tem muito a acontecer dentro da Nuclep, só estamos dando o primeiro passo. Outros eventos de conscientização acontecerão, outras atividades, vocês serão envolvidos em diversas atividades daqui para frente relacionadas ao tema, a esse programa de privacidade que está sendo implementado, mas tudo isso é uma jornada e estamos dando o primeiro passo, tá? Obrigado pela participação de vocês, estamos à disposição, qualquer dúvida que vocês tenham, a gente está aqui hoje, amanhã e nosso time junto ao jurídico, junto ao OTI, para que possam auxiliá-los nesses próximos passos. Obrigado, pessoal. Boa tarde, até a próxima.